E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez para falar sobre uma igreja que está crescendo vertiginosamente, de forma acelerada e sem fazer muito alarde, sem fazer muito barulho, só no sapatinho. Bom, vocês já sabem de qual igreja estou falando porque está escrito aí no título do vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mundialmente conhecida como Mormons. Se bem que esse termo, Mormon, está prestes a deixar de ser usado por recomendação do próprio presidente e atual profeta da igreja, pelo menos entre os membros ou quando se referirem a si próprio. O termo não vai ser abolido, mas sim evitado. Tem uma explicação para isso, mas eu não entendi muito bem, então eu não vou nem me atrever a tentar explicar para vocês. Bom, e como eu não tenho nada a ver com isso, eu vou chamar de Mormon mesmo para facilitar o entendimento aqui do vídeo, beleza? A Igreja dos Mormons foi criada por um jovem chamado Joseph Smith Jr. Mas antes de falar sobre o Joseph Smith, temos que voltar lá atrás na história, no período de 600 a.C., segundo Joseph Smith, é claro. Foi nessa época que Deus ordenou que um homem chamado Leí e sua esposa Saria, juntamente com seus 4 filhos, Lamã, Lamuel, Sam e Nefe, que vai ser um dos protagonistas da nossa história, saíssem de Jerusalém, sua cidade natal, para habitar na terra da promissão, a terra prometida. E como essa história foi escrita por um americano, tente adivinhar onde fica a terra da promissão. Pois é, Estados Unidos da América. Uma coisa que me chamou a atenção foi Joseph Smith ter cometido o erro grotesco de ter colocado no livro dos Mormons o nome de seus personagens com os mesmos nomes encontrados na Bíblia. Não é um nem dois, são vários. Labão, Benjamim, Jacó, José, Ismael, Samuel, Gideão, Timóteo, Jonas, Jeremias, Isaías, Amon, Arão, até Noé. Joseph, come on, give me a break. Não só os nomes foram copiados, mas algumas histórias bíblicas também podem ser detectadas no livro de Mórmon. Antes de saírem de Jerusalém, Deus ordena que Nefe pegue as placas de latão que estão em poder de Labão. E Nefe leva tesouro para convencer Labão de lhe entregar as placas. No entanto, Labão se recusa a entregar as placas e ainda rouba o tesouro de Nefe. Lamã, seu irmão, fica descontrolado ao saber que Nefe não conseguiu as placas e ainda perdeu seu ouro. E assim como na história de Balaão, Lamã açoita Nefe com uma vara. E um anjo aparece para repreender Lamã, praticamente com os mesmos dizeres da história de Balaão. Nefe foi incumbido de resgatar as placas, mesmo sendo o mais jovem dos irmãos. Perceba que Joseph usa a mesma linha literária da Bíblia, onde todos os heróis bíblicos eram os mais jovens da sua casa: José, Davi, Moisés, Jacó. Assim como fez com Davi em relação a Golias, Deus entregou Labão a Nefe, e esse, assim como Davi, usou a própria espada de Labão para também cortar-lhe a cabeça fora. Logo em seguida, vestiu-se com as roupas de Labão e simulou sua voz para enganar o seu servo, assim como fez Jacó, que se disfarçou com as roupas de Esaú para enganar seu pai. Mais à frente, no livro, 3 discípulos nefitas são presos e jogados na fornalha e nada lhes acontece, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Bom, no decorrer do livro, existem outras citações plagiadas da Bíblia.
Enfim, uma vez chegada às Américas, a família se divide entre Nefe e seu irmão mais velho, Lamã. Lamuel e Sam, os filhos do meio, desaparecem na história, dando a entender que estavam apenas compondo elenco. O clima de animosidade entre Lamã e Nefe vem desde o início do livro, com injúrias, insultos, agressões, mas é quando chegam à terra da promissão que o caldo entorna de vez. Lamã planeja matar seu irmão Nefe e o rompimento entre os dois é definitivo, dando início assim aos nefitas e os lamanitas. Os nefitas formando uma longa linhagem de profetas e os lamanitas formados por malfeitores, perversos e sanguinários que teriam dominado toda a terra, causando terror e sofrimento. Porém, não se vê nenhum historiador mencionar nem lamanitas e nem nefitas. Nem mesmo a Bíblia tem conhecimento desses povos. Segundo o livro de Mórmon, tanto os lamanitas e nefitas teriam construído megacidades nas Américas. Cidades de Lamã, cidades de Nefe, cidade da Abundância, Zaraenla, Morônia, Gilgal, Ônia, enfim, inúmeras cidades. No entanto, convenientemente, no livro de Mórmon ou nos demais livros, não existem nenhum mapa ou gravura que pudesse auxiliar na localização dessas cidades. Foram feitas várias escavações, diversos arqueólogos dedicaram anos à procura de uma pista, uma moeda, uma louça, alguma escrita que pudesse comprovar a existência dessas cidades ou dessa população de milhões de lamanitas e nefitas. E absolutamente nada foi encontrado até hoje. Um outro ponto que me chamou bastante atenção no livro são as profecias relacionadas a Jesus. A riqueza de detalhes demonstra se tratar de uma narrativa e não de uma profecia. Joseph já tinha conhecimento da história de Jesus e relatou no livro como se fora uma profecia recebida há 500 anos antes do acontecido. Ele usou o mesmo artifício usado na Bíblia por alguns escritores para dar mais credibilidade aos personagens que traziam a suposta profecia. Um exemplo: se eu escrever em um caderno hoje, em 2019, e assim me revelou Deus, a grande meretriz será atingida no centro do seu orgulho, e suas pernas serão quebradas uma depois a outra, e cairá uma depois a outra, e grande tremor será sentido, e um grande barulho se ouvirá, e muitos chorarão sua queda. Se daqui a 300 anos esse caderno foi encontrado, logo associarão essa profecia à queda das Torres Gêmeas em 2001. E em que período do tempo você acha que eles iriam colocar esse caderno? Antes de 2001, porque senão a profecia não faria sentido. Assim foi na Bíblia, e Joseph usou o mesmo artifício. Outro fato curioso é que Deus anunciou a Nefe um dia antes do nascimento de Jesus. E aí você me pergunta, mas esse Nefe não morre não? Depois de 600 anos ainda está vivo? Pois é, me parece que Joseph entrou numa fase de falta de criatividade e resolveu repetir nomes. Nefe teve vários filhos e seus filhos outros tantos, até chegarem a Elemã, que teve um filho e deu-lhe o nome de Nefe. E esse também teve um filho e chamou-o Nefe. E no decorrer da história, Leí aparece novamente e Moroni também se repete no livro. Foi esse último Nefe que teve a revelação do nascimento de Jesus. E, segundo a profecia, no dia do nascimento não haveria noite por 2 dias. Eu não sei de Flávio Joséfos ou Filon de Alexandria ou qualquer outro historiador que viveu naquela época ter descrito tal acontecimento bizonho desse, não. Joseph Smith alega que aconteceu e que houve 48 horas de dia com sol a pino. Nem a Bíblia ou qualquer outro livro religioso descreve um acontecimento dessa magnitude. Não contente com esse absurdo, Joseph diz que no livro de Mórmon, na ocasião da morte de Jesus, houve um grande terremoto
que assolou toda a terra e houve 3 dias de completa escuridão, e nem mesmo a luz das velas podiam se ver. Você não acha que esse fato, se tivesse ocorrido, não teria sido registrado por todos os povos da época e haveriam relatos em abundância? Eu gostaria que algum mórmon me apresentasse alguma evidência que comprovasse esse acontecido. Ainda segundo Joseph Smith, Jesus, após sua ressurreição na Judéia, teria vindo às Américas ter com Nefe e seu povo. Teria eleito 12 discípulos e ainda ministrado a ceia. E o mais impressionante ainda é que Jesus teria dado o poder da imortalidade a 3 discípulos. Aqueles mesmos que haviam sido jogados na fornalha. Segundo ele, para continuar a pregação do Evangelho até sua volta. Talvez algum mórmon possa nos dizer onde andam esses discípulos e qual região e a que povos eles estão pregando o Evangelho nesse exato momento. Bom, galera, eu achei que a Bíblia seria o livro religioso mais fantasioso que eu iria ler, mas o livro de Mórmon se equipara em fantasia e com um agravante, que é de copiar as fábulas bíblicas sem dar ao trabalho de disfarçar ou de camuflar as histórias, como a Bíblia fez com as lendas sumérias e babilônicas. O livro de Mórmon mereceria um vídeo só para falar sobre ele, mas eu vou adiantar a história aqui porque tem muita coisa para falar ainda. Bom, em 385 depois de Cristo, as placas de latão e as placas de Nefe foram deixadas aos cuidados de um cara chamado Mormon. E esse deu instruções a seu filho Moroni. Olha o Moroni aí de novo. Então, ele deu instruções para que escrevesse o que iria acontecer e a protegesse para que não caísse nas mãos dos lamanitas. Mormon liderou os nefitas em uma batalha brutal contra os lamanitas. E nessa batalha morreram milhares, ou melhor, morreram todos os nefitas e milhares de lamanitas. No entanto, foram feitas expedições a esse lugar, que supostamente seria o Monte Cumorah, e não foram encontrado nenhum vestígio que pudesse comprovar essa batalha, nem fragmento de armas ou ossos. Absolutamente nada foi encontrado até hoje. Moroni, com medo que as placas fossem destruídas pelos lamanitas, as enterrou, até ser descobertas em 1820 por um jovem chamado Joseph Smith Jr. E aí a gente entra na segunda parte da nossa história. Na verdade, as placas não foram descobertas por acaso. Segundo Joseph Smith, certa vez ele estava orando em um bosque e então Deus e Jesus apareceram para ele informando que não se filiasse a nenhuma igreja, pois todas estavam corrompidas e ele, Joseph, teria a incumbência de formar a verdadeira e única igreja de Jesus. O que poucas pessoas sabem é que Joseph apresentou 8 diferentes versões para essa suposta aparição, o que nos leva a uma suspeita enorme sobre a veracidade da sua história. Algum tempo depois, ele teria recebido a visita de um anjo chamado Moroni. Lembram dele? Que teria enterrado as placas? O tal. Pois é, virou anjo. Mas antes, vamos entender um pouco o perfil do Joseph, que se auto-intitulava profeta e que teria se declarado mais importante que o personagem Jesus. Na época da adolescência de Joseph, o ganho de vida na região era o campo, a agricultura. Porém, por conta de um problema físico, de ter uma perna mais curta que a outra, Joseph desenvolveu uma forma de ganhar dinheiro dos camponeses sem fazer nenhum esforço. Joseph se apresentava como adivinho. Ele dizia ser capaz de localizar pedras preciosas e tesouros escondidos nas propriedades com a ajuda de uma pedra de adivinhação. As pessoas pagavam uma parcela do valor combinado e ele ia ao encontro do tesouro. É óbvio que ele nunca encontrava nada, pois não passava de uma fraude, mas sempre tinha uma desculpa para justificar seu fracasso, ficando assim com a parcela do pagamento. Outras vezes ele usava de um expediente mais sórdido, canalha mesmo, que era de, na calada da noite, invadir a propriedade e esconder um objeto ou um animal
e voltar dias depois oferecendo seus serviços de adivinhação, porém dessa vez com êxito, fortalecendo assim a sua fama de adivinho. Pois é, esse era o camarada que Deus teria escolhido para restaurar o Evangelho de Jesus na Terra. O anjo Moroni teria pedido que Joseph traduzisse para o inglês as placas de ouro que haviam sido escritas por Nefe e todos os profetas do passado. Essas placas estariam escritas em egípcio reformado. Agora, que diabos é egípcio reformado? O fato é que essas placas nunca foram vistas por ninguém, e quando Joseph era questionado sobre a existência dessas placas, a resposta era óbvia. O anjo levou, já era, não tem mais como provar, você vai ter que acreditar pela fé em Jesus. Aí você vai comentar, mas o livro declara que as placas foram vistas por 8 testemunhas e depois por 3. Bom, entre essas 11 pessoas estavam parentes de Joseph, o pai, o irmão, a esposa, enfim. Acontece que nem mesmo essas falsas testemunhas viram essas placas. O que elas viram era algo que dava a entender ser placas, mas que ficavam cobertas por um pano. O que essas pessoas fizeram foi assinar um documento testificando terem visto essas placas. Esse fato foi desmentido por uma dessas testemunhas posteriormente e que deu a maior treta na época. E é claro que eles alegaram que a testemunha estava sendo usada pelo demônio, como é de praxe nas religiões quando são desmascaradas. Essas 3 testemunhas teriam recebido, na ocasião, a visita de Jesus, dos anjos, e testificado que se tratava da verdadeira Igreja de Deus. Teriam recebido ainda a visita de João Batista e testemunhado a consagração de Joseph ao sacerdócio de Melquisedeque. E ainda assim, com tudo isso, após a morte de Joseph, saíram da igreja e montaram suas próprias igrejas. Como assim? A forma como Joseph traduzia essas placas é um show à parte. Não era ele quem escrevia. Ele ficava atrás de um pano, enfiava a cabeça dentro de um chapéu e, com a ajuda de 2 pedras que estavam junto com as placas, ia ditando para que uma outra pessoa escrevesse. Como eu disse há pouco, Joseph usou várias referências bíblicas para criar o livro de Mórmon. Além disso, foi feito um estudo minucioso da forma da escrita do livro e concluíram ser uma cópia exata da forma como foi escrito 2 livros que eram leitura comum entre as pessoas e que Joseph teria acesso também a esses livros. Outros 2 fatos que mostram o mau caratismo do Joseph, ao mentir às pessoas dizendo que aquela obra se tratava de um livro escrito no passado e apenas estava sendo traduzido por ele, é que no livro de Mórmon, Lehi, pai de Nefe, teria tido um sonho com um rio de água suja e que havia um corrimão que levava a um edifício e, por consequente, à salvação daqueles que se socorriam do corrimão. O que Joseph não contou para ninguém é que esse sonho, na verdade, era do seu pai e que ele adorava e pedia que o pai contasse a ele o tempo inteiro, todas as noites antes de dormir. E o sonho era exatamente o mesmo. E quem contou sobre esse sonho foi a própria mãe de Joseph em sua biografia. O outro fato que descreve a personalidade mentirosa e enganadora do Sr. Smith tem a ver com um cara chamado Solomon Spaulding, que escreveu um livro, mas não teve oportunidade de publicá-lo. Porém, quando sua esposa viu o livro de Mórmon, ficou espantada, pois Joseph usou os mesmos nomes dos personagens do livro do seu marido, Nefe, Lehi, Lemuel, Lamã. Agora, como ele teve acesso a esse livro, ninguém sabe. Se você acha que o currículo de Joseph Smith já está sujo bastante, segura essa. O livro de Mórmon, na verdade, não era para criar uma nova religião. Ele deu o livro para 3 amigos que investiram uma grana pesada na publicação do livro e pediu que esses caras fossem até o Canadá para vender os direitos autorais do livro.
Doce ilusão. Ninguém se interessou. E os caras ficaram putos de raiva por terem sido enganados, já que Joseph alegou se tratar de uma revelação de Deus essa ida ao Canadá. Mas não é esse o problema. Só com esse fracasso, Joseph pensou na ideia de montar a sua igreja, que era um negócio lucrativo desde aquela época, mas não lucrativo bastante para Joseph. E para resolver o problema de grana, o profeta de Deus fez o quê? Criou seu próprio banco. E para resolver, imprimiu 350 mil dólares falsos. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo, minha amiga. 350 mil dólares falsos. Se hoje isso daria merda, naquela época também deu. O banco faliu e Joseph e sua gangue tiveram que sair fugidos, o que era uma prática corriqueira na vida de Joseph e seus fiéis seguidores. Mas não eram perseguições religiosas, como afirmam os mormons, e sim por conta de estelionato, fraude, charlatanismo. E agora é que vem a parte suja. O profeta Joseph Smith, tendo que recomeçar sua vida mais uma vez em outro lugar e sem grana, orienta seus fiéis a roubarem dos gentios. Roubar na mão grande, em nome de Deus, é claro. Se forem pegos, neguem até a morte. A trajetória de Joseph Smith é formada por um rastro de sujeira e de enganação e de mentiras, tudo justificada em nome de Deus. Um grande exemplo disso é essa história da poligamia, que os mormons fazem questão de negar até hoje, mas não se dão ao trabalho de pesquisar com medo de serem excomungados, de serem chamados de apóstatas, de perderem a exaltação. Mas o fato é que Joseph, para saciar seu libido, instituiu a prática da poligamia, a contragosto da sua esposa Emma Smith. Mesmo dizendo ser uma revelação divina, não conseguiu convencê-la. E como ele fazia? Ele seduzia as mulheres, mesmo as casadas, convencia-as a se casar com ele e manter isso em segredo de todos, principalmente dos maridos, é claro. Dentre essas, existia até uma menor de 14 anos de idade, o que constitui um outro crime, né? Essa prática da poligamia causou um problema enorme, resultando em um racha na igreja. Algumas pessoas tentaram dissuadir Joseph dessa loucura, mas foi Emma que conseguiu aplacar a fúria das pessoas, convencendo algumas mulheres a escrever cartas dizendo não existir poligamia, mesmo ela sabendo que estava mentindo e que seu marido é casado com outras mulheres. A igreja procura passar para seus membros que essa prática era apenas com mulheres viúvas que não tinham ninguém por elas, o que é uma mentira. Existe até um forte indício de que Joseph tenha sido assassinado por conta dessa prática, mas com esse enredo de crimes fica difícil determinar a motivação que levou centenas de pessoas invadirem a cadeia para matá-lo. Assim como a primeira parte do vídeo, a história de Joseph Smith também mereceria um vídeo somente sobre seus malfeitos. Quem sabe um dia eu venha fazer. Mas vamos falar agora sobre a igreja nos tempos de hoje. Como eu disse no começo do vídeo, a igreja dos santos dos últimos dias tem crescido de forma acelerada nessa última década, muito por conta, ou principalmente, pelo trabalho missionário da igreja, ou programa de evangelização, como é chamado em outras religiões. Eu não tenho os dados, mas eu acho que o número de pessoas que vão à igreja por livre e espontânea vontade para conhecer, sem ter tido a visita dos elders, que é como são chamados os missionários, então esse número não deve passar de 5%. Tipo, hoje eu vou lá na igreja dos mormons ver qual é que é. Não tem, ninguém faz isso. A visitação dos missionários é sempre cordial. Isso porque eles são exaustivamente treinados para fazer essa abordagem e como conduzir essas visitas. E uma vez que você aceita essa visitação,
a sua casa, indica que você já está predisposto a aceitar e com o incentivo certo, eles facilmente te levam a conhecer a igreja. Eles vão já de início lhe tranquilizar dizendo que o Deus é o mesmo, que eles reconhecem Jesus como o único Salvador e todo aquele proselitismo comum a todas as religiões cristãs. Também vão contar a história do fundador da igreja, Joseph Smith, mas não uma verdadeira história. E também não por desonestidade, mas por ignorância mesmo. Eles são orientados a não investigarem, porque a dúvida é uma artimanha de Satanás, que é o que dizem para eles. Quando você chega à igreja, se depara com um cenário que, à primeira vista, parece harmonioso e cordial, que na verdade é. Porém, é um padrão de comportamento que é imposto de fora para dentro. Um padrão de comportamento que é fiscalizado e cobrado. Se você chega à igreja e ninguém fala nada, você vai ter a sensação de estar entrando em uma igreja nos Estados Unidos. Porque o estereótipo do Mormon é o estereótipo da família americana. Você pode notar isso até na vestimenta das pessoas quando frequentam a igreja. Uma coisa que eles se diferenciam das demais igrejas é a forma como eles tratam a salvação. Enquanto nas outras religiões se enfatiza a individualidade, no mormonismo eles condicionam a salvação ao conjunto familiar. E isso tem uma explicação muito simples. Enquanto o indivíduo se preocupa apenas com sua vida, sua salvação, o peso da sua decisão é um. Mas quando ele tem a salvação de sua família sobre seus ombros, ele vai pensar várias vezes se realmente quer sair da igreja. O apelo emocional familiar é muito forte, principalmente quando você demonstra interesse em visitar o templo. O templo é diferente das capelas. O que você conhece aí no seu bairro são as capelas. No templo, somente pessoas que passam por um processo de seleção que dura 1 ano é que podem entrar no templo. Esse período serve para que os bispos ou as pessoas responsáveis para autorizar a visita ao templo possam avaliar o seu grau de comprometimento com a igreja e, uma vez que é proibido, revelar os rituais que são realizados lá dentro. Até 1990, essa proibição era seguida de ameaça de morte. Eram ameaçados a arrancar sua língua, cortar sua garganta ou cortar seu ventre. É bizarro isso daí. A visita ao templo é justificada com a desculpa de receber as ordenanças e investiduras. Mas na verdade é lá que você ganha o terror psicológico necessário para te manter na igreja sem questionar. É lá também que você faz um pacto ou um convênio de prestar mão de obra gratuita se a igreja precisar. Talvez as pessoas não saibam, mas os rituais realizados no templo são os mesmos realizados na maçonaria. Não por acaso, mas porque Joseph Smith era maçom, um grande mestre maçom. Num período em que os mormons eram perseguidos e tinham que ficar fugidos de cidade, Joseph resolveu se aliar à maçonaria para tentar uma melhor aceitação da população. E até funcionou por algum tempo, até que Joseph acabou se envolvendo de fato com a maçonaria e trazendo os rituais secretos para o mormonismo, que estão lá até os dias de hoje. Prova disso é que quando você vai ao templo, tanto o homem quanto a mulher recebem um novo nome, assim como é feito na maçonaria. Até os símbolos no templo remetem às lojas maçônicas. Esse novo nome, a mulher não sabe o nome do marido, mas o marido sabe o nome da esposa. E tem uma explicação para isso. É que quando ambos morrem, o marido, e apenas o marido, pode resgatar a mulher da sepultura, chamando-a pelo novo nome. E isso causa um problema enorme, porque se a esposa permanece na igreja e o marido sair, a mulher não vai receber sua exaltação no céu, pois não vai haver ninguém para resgatá-la da sepultura. E esse terror psicológico faz com que a mulher lute o dobro para que seu marido permaneça na igreja.
E em casos que o marido se recusa a voltar para a igreja, a mulher é orientada a se divorciar e se casar com alguém que esteja firme na igreja. A mulher é permitido se casar uma única vez, mas os homens podem se casar ou se selar com quantas mulheres quiserem. Quando esse homem resolve abandonar a igreja, lhe é lembrado. E essas mulheres, o que você se selou? E elas, o que vão fazer agora? Não serão chamadas no paraíso celestial. Como eu disse antes, a chantagem emocional envolvendo a família é o grande trunfo do mormonismo. Eles chegam ao cúmulo de dizer a uma mãe que perde a filha que se ela não se selar a filha, nunca mais verá a filha e que ela será adotada por outra família no plano espiritual. É ensinado também aos membros da igreja que lá no plano espiritual eles serão deuses e deusas e que ganharão um planeta cada um para habitar e povoar. Agora, o que me deixou enojado é a questão do racismo. Em qualquer esfera da sociedade ou entidade, seja ela qual for, é inadmissível ainda hoje pessoas serem discriminadas por conta da cor da pele. E a Igreja dos Mormons, até ontem, ou seja, até pouco tempo, tinha esse racismo como normativa em seus estatutos, de forma bem explícita. Para a direção da igreja, a pessoa de raça negra é uma pessoa amaldiçoada por Deus. Portanto, não tem direito ao sacerdócio, nem ocupar cargos de relevância na igreja, nem de entrar no templo. Como eu disse, até pouco tempo era assim. Mas por questões políticas e principalmente financeiras, a igreja começou a abrir as pernas e admitir algumas coisas, prevendo o rombo financeiro que a igreja iria sofrer se continuasse com esse absurdo. Perceba que não houve uma conscientização. Com o fim do apartheid nos Estados Unidos, começaram a pipocar indenizações milionárias por conta do racismo, e a igreja seria atingida mais cedo ou mais tarde. E também com a expansão da igreja para outros países, como o Brasil, por exemplo, a arrecadação ficaria deficitária se excluísse as pessoas de raça negra, que é a maioria aqui no Brasil, ou pelo menos a maioria tem sangue negro correndo nas veias, felizmente. Tem um canal que eu gostaria de recomendar se você tiver mais interesse em saber sobre esse assunto, que é o canal da Vânia Moore. Ela tem detalhes, nomes, datas e fontes onde você pode pesquisar e descobrir toda a verdade por trás dessa seita. Ela vive em Utah, que é a meca do mormonismo, e fez parte da igreja por 3 décadas, o que lhe dá uma bagagem de conhecimento considerável. Então eu convido vocês para visitar o canal dela para ter um melhor conhecimento sobre esse assunto. Bom, seguindo aqui, e para finalizar, eu vou falar sobre um artifício muito engenhoso de controle que resistiu ao tempo, sofrendo algumas alterações, mas a finalidade continua a mesma para a qual foi criada, que é de manter um padrão uniforme e lembrar sempre de manter sigilo absoluto sobre os convênios feitos no templo. Quando você vai ao templo, recebe seu garment, que é a sua blindagem, como eles querem que vocês acreditem. Eles dizem que os membros da igreja devem usar os garments como um lembrete dos convênios sagrados que fizeram com o Senhor e também como uma proteção contra a tentação e contra o mal. Eles te ameaçam dizendo que se você quebrar um desses convênios, sofrerá toda sorte de punições e castigos. O propósito original do uso do garment era lembrar aos membros do sacerdócio os seus juramentos sagrados, especialmente os juramentos de sigilo, sobre as doutrinas do casamento plural. Mas vamos entender quando começou essa história. Em 1842, apenas 2 meses após ter sido iniciado na maçonaria, Joseph Smith introduziu o uso do garment para um seleto grupo de homens.
Em uma quarta-feira, 4 de maio de 1842, Joseph Smith iniciou 9 homens em seu novo círculo chamado de Ordem Sagrada, ou Quórum dos Ungidos. Esse ritual viria a ser conhecido mais tarde como investidura ou endowment no Templo Mórmon. Realizadas no andar superior da loja de Joseph em Nauvoo, esse novo ritual era uma inovação da lavagem dos pés, que Joseph havia ensinado em Kirtland. Além da limpeza do corpo e da unção, esse seleto grupo do quórum ungido viria a receber também o seu garment. A peça original foi desenhada apenas para os homens do sacerdócio. Originalmente era uma peça única que cobria o corpo inteiro do tornozelo ao pescoço e era feito de algodão. No inverno, ótimo, mas no verão era um problema. Na cerimônia de entrega dos garments eram feitas marcas, cortes nos garments já vestidos, e isso marcava a pele dos usuários desses garments. Era um convênio de sangue, como eles diziam. As marcas eram feitas na altura do peito, de um lado e do outro, outra marca na altura do umbigo e uma no joelho direito. Essas marcas eram um compasso, um esquadro, um traço transversal na altura do umbigo e outro traço no joelho. Pois é, você ouviu bem. Um compasso e um esquadro, os mesmos que são usados na maçonaria. E esses símbolos são usados até hoje, porém não são feitos mais cortes nem nos garments, nem na pele. Eles são bordados e quase imperceptíveis. O modelo também sofreu alterações, passando de uma peça única para 2 peças, e não cobrem mais todas as partes do corpo. Do joelho para baixo fica descoberto, e os garments são de manga curta atualmente. Mas continuam as obrigações de ter que usar o tempo integral. Há casos de mulheres que não aceitaram tirar o garment nem mesmo para fazer cirurgia, e nem mesmo para dar à luz, criando assim um transtorno gigantesco nos Estados Unidos. E eles reforçam essa ideia de proteção do garment, falando que Joseph Smith e seu irmão, quando foram assassinados na cadeia, não estavam usando os seus garments, como se garment fosse a prova de bala. A igreja é extremamente incoerente com seus dogmas, com suas doutrinas. Ela leva você a acreditar que se quebrar um dos convênios, você não será exaltado e não será elevado à condição de um Deus. Se você beber um café, ou se quebrar a castidade, ou se assumir sua homossexualidade, enfim, não reinará no seu planeta reservado a você e sua família. No entanto, pasmem, a igreja concedeu as ordenanças vicárias, o batismo, o selamento, a investidura a ninguém menos do que Adolf Hitler. Eu fiquei embasbacado quando soube dessa informação, mas para não ficar só nas minhas palavras, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um documento que testifica essa informação. Me parece que para a igreja, beber um cafezinho te torna mais iníquo do que matar milhões de pessoas nas câmeras de gás. E aí você vai me dizer, se a igreja não é de Deus, como está firme até os dias de hoje e com tantos seguidores? Eu diria que parte por ignorância dos membros em não querer saber sobre a verdade, sobre a verdadeira história dessa seita, e pela habilidade dos seus dirigentes em ir mudando as doutrinas e adequando os dogmas, desqualificando os profetas anteriores quando as profecias não cabem mais nos novos tempos, uma vez que a última palavra é do profeta vigente. Bom, galera, esse vídeo ficou gigantesco. Eu falei apenas superficialmente sobre alguns dos muitos assuntos que englobam o mormonismo, e eu gostaria de deixar bem claro que se você que assistiu esse vídeo
e é membro da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a intenção não é de fazer as pessoas abandonarem a Igreja, e sim de trazer luz a essa história obscura da Igreja. A ideia é apenas te trazer informação. E o que vocês vão fazer com essas informações, eu não tenho a menor ideia. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, particularmente, adorei ter feito. Espero ter sido bem claro em transmitir as informações. Se realmente você gostou, demonstre isso com seu like. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe nas suas redes sociais, beleza? A gente se vê muito em breve. Um forte abraço e tchau!